Graça e a paz, Igreja de Cristo, bom dia. Vou pegar outro. Não vou pegar outro, não. Tá bom o som. Tem aí, né? Tem. Não, pode deixar, pode deixar. Não tem que eu me viro aqui no... Isso aqui. Eu trouxe um livro pesado hoje. Bom, somos poucos, mas não vou pegar leve, porque somos poucos, não. Hoje eu tenho um assunto bem denso, bem interessante para passar para os irmãos, que o Senhor colocou para mim. Vamos estar orando antes. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento aqui, obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe, Pai, em vitória, em alegria, em meio a provações sim, mas vitoriosos, temos certeza, Pai, porque a vitória está em Ti, nós estamos em Ti, Pai, e o Senhor está em nós, Senhor. Obrigado por essa certeza, obrigado por essa convicção, obrigado, Pai, pelos momentos que temos para aprender mais e mais de Ti. Te peço pelas pessoas que estão viajando, que o Senhor também revele de alguma forma um pouco mais de Ti, nas situações, nas conversas, até em momentos de reflexão sobre a Tua palavra, Pai, mesmo para aqueles que estão viajando, Senhor, que são muitos, Pai. Te peço também pelos que estão aqui, atenção total, Pai, vinda de Ti, para ouvir e entender a Tua palavra, Pai. Que saia da minha boca somente o que o Senhor quiser, e nada do que for da minha vontade, Pai. Em nome de Jesus que eu peço, Pai. Amém. Bom, irmãos, eu estava pensando assim, por que eu vou começar eu estou torto, na EBD. E às vezes, o que acontece? A gente estuda muito, vários e vários livros, várias e várias correntes teológicas, às vezes para o seminário, às vezes por curiosidade, e às vezes a gente encontra muito livro bom e muito livro ruim. Eu encontrei um livro bom, bem interessante, só que é um estudo da Bíblia. E como às vezes a gente fala assim, todo mundo deve saber isso. Às vezes a gente não se toca, que não é bem assim. Cada um está num ritmo. E eu falei, Senhor, o que eu posso falar? Ele falou, fala daquilo. Eu falei, mas será que as pessoas não já sabem ou não? Aí ele me relembrou a palavra dele, cada vez que é lida, cada vez é mais descoberta, e mais um pouquinho. O assunto hoje vocês vão perceber que ele é simples de se falar, mas profundo de entendimento, tá? Que é a Bíblia, a redenção, a pessoa de Jesus Cristo. Eu consegui esse livro aqui, comprei lá fora. É bem difícil esse livro aqui, foi bem complicado, ele está em inglês, sobre um guia que eu e o Lindorifo cruzamos ao acaso numa viagem a Londrina. A gente encontrou uma tradução dele, só um pedaço, né, Lindorifo? Um pedacinho, e eu consegui comprar ele todo na Amazon, e ele chegou. Aí eu comecei a estudar. O nome um folding drama, seria algo como desdobrar da redenção, do drama da redenção. E ele explica bem pausadamente, bem devagarzinho, sobre a Bíblia, o assunto dela e o que é a redenção. E nós vamos ver isso ao longo desses estudos que eu vou fazendo, só que com detalhes, preenchendo as lacunas, ok? Tenho certeza que a maioria conhece o que eu vou falar, mas na hora que eu tocar no detalhe, você fala, não tinha pensado desta forma. E isso é que é legal. Eu trouxe um monte de slide para poder ajudar. Vou pegar o passador aqui no meu bolso. Ligar ele. Pronto. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar o slide. Consegui. Ok. Bom, qual é o tema da Bíblia? Qual o tema principal da Bíblia? Esqueci também. Vou perguntar e vocês vão ter que responder. Então, fiquem atentos. Qual o tema da Bíblia? Palavra de Deus. Quem falou aqui? Mais para cá? Jesus Cristo. Sim. O tema da Bíblia não é o tema principal, não. É o tema da Bíblia. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A revelação da pessoa de Jesus Cristo é o que trata a Bíblia. O tema é Jesus Cristo. A revelação da pessoa de Jesus Cristo é o que a Bíblia trata, de ponta a ponta. Tá?
Não tem como você ler um versículo sequer, falar assim, eu não encontrei a Cristo nesse versículo. Leia de novo. Verifique. É a missão da palavra de Deus que está aqui, não está contida aqui, é isso aqui, está registrada nessas letras, ok? Não tem trechos da palavra de Deus, não tem trechos que revelam a pessoa de Jesus Cristo. Ela toda é isso. A gente vai ver, eu vou provar isso para vocês. Eu sou bem lógico, eu gosto de provar as coisas. E por meus argumentos eu não conseguiria. Mas, graças a Deus que a palavra se auto-revela, se auto-prova, se auto-profetiza. Vocês vão ver que ela tem uma palavra profética que se cumpre. Ok? Bom, a imagem de Cristo, falando mais numa palavra mais apurada para esse sentido, a linhagem humana de Cristo e seu programa de redenção e sua pessoa divina são reveladas aqui. Okay? Linhagem humana, programa de redenção e a pessoa divina. Tá? Isso é revelado da seguinte forma. Profeticamente, no Antigo Testamento, ou seja, profecias no Antigo Testamento, e são reveladas e são tratadas de fato histórico no Novo Testamento. A profecia, a realização, o registro histórico no Novo Testamento. Ok? Eu estou colocando sempre aqui os tópicos para vocês ficarem bem na mente. Profeticamente no Antigo Testamento, historicamente no Novo Testamento. E a pessoa de Jesus Cristo, em profecia ou em história, nos dois sentidos, eu vou provar também a importância de se estudar o Antigo Testamento, que muita gente não quer, satisfaz as mais profundas necessidades humanas. Tanto a revelação profética quanto a histórica, o que aconteceu, o que estava registrando, o que iria acontecer, o que aconteceu, satisfaz todas as suas necessidades. E é isso que a gente busca na palavra de Deus. Satisfazer as nossas necessidades mais íntimas, mais secretas, através da revelação da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus sabe. Jesus, como eu falei na pregação, ele é especialista em homem. Ele é especialista em homem, ele conhece você melhor do que ninguém. Então, ele registrou na palavra dele tudo o que você precisa. Cada problema, cada diazinho que você passa, cada situação, cada dia complicado, dia bom, está registrado. Está revelado. Às vezes, nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, quer saber de uma comparação? Eu não consigo enxergar Noemi e Nádia, eu estou confundindo as duas daqui. Mais ou menos aqui, elas estão ali. Por que eu não enxergo? Eu não enxergo. Mas se vier outra pessoa aqui, enxerga. Elas deixaram de estar lá por eu não estar enxergando? Não, elas estão lá. Elas deixaram de existir porque eu não estou enxergando, porque eu não estou entendendo agora? Não. Se eu botar um óculos aqui na frente, que eu não trouxe hoje, eu tinha que ter trazido, por exemplo. Mas se eu botar um óculos aqui na frente, eu não vou enxergar? Sim. E aí eu vou passar a entender. Noemi, Nádia. Ou seja, a palavra está lá. As suas necessidades estão reveladas. Os seus anseios estão atendidos. Estão, atemporal. Não estou colocando foram, serão. Estão, permanentemente. Às vezes a gente não consegue enxergar. Por que a gente não enxerga? Por causa, a gente às vezes não consegue enxergar, ouvir e perceber. O mundo nubla a nossa visão e bota barulho no nosso ouvido. O que é barulho? Barulho é novela, barulho é situações, barulho é problemas, barulho é coisas que ficam distraindo. Novela que eu digo, não estou falando mal de novela, não. Aquelas coisas que às vezes vem na novela que lança uma coisa maligna, assim, você fica, meu Deus, o que é isso? Colocaram isso numa programação, você fala, desenho japonês para criança, tá lá o bonequinho, daqui a pouco parece um bonequinho de chifre, eu sou o demônio, não sei o quê, meu nome é Satã. Num desenho. Isso é barulho. Tá? Vem por fora assim, você nem percebe. Você está ouvindo uma coisa, daqui a pouco, pá, lança. Na novela, às vezes, acontece isso também. Eu fico chocado. Meu Deus, tá uma história normal. Tá passando uma novela agora que a família, um quer destruir o outro o tempo todo. Às vezes, quando eu vejo, um traindo, outro puxando a perna. Meu Deus, é essa a imagem de família que estão vendendo pra gente? E tem milhões de pessoas assistindo. Isso é barulho. Porque você fica aquilo na cabeça, até que a um certo momento você enxerga aquilo como normal.
O anormal vira normal a partir da repetição. Ok? Como é que o anormal vira normal a partir da recepção, da repetição? É a técnica da redundância. Se você ficar estudando uma fórmula matemática, você vai olhar a fórmula assim, nossa, isso aqui não existe para mim. Fórmula química, não existe. Aí você repete, aquilo vira normal e você começa a entender e resolver aquilo. O mundo vai ficar tentando o tempo todo e vai te atribular. Mas, bom, esse não é o assunto. O assunto, vamos voltar para a Bíblia. Tudo o que você necessitar, às vezes você está ouvindo tanto barulho, você não consegue buscar na palavra de Deus, buscar em oração o que você precisa, você não consegue ouvir, mas está lá, como eu falei. Não deixou de estar lá porque você não está vendo, não está ouvindo. Está lá, está aqui. O Senhor está contigo e Ele resolve. Às vezes nós precisamos pedir, Senhor, eu preciso entender mais de Ti, eu preciso conseguir me comunicar com o Senhor. Isso você só consegue também através de repetição. Por que você vem ao culto sempre? Por que você tem a comunhão com os irmãos? Por que você tem que orar sempre? Por que você tem que estudar a Bíblia? É para você entender e isso passar a ser normal em sua vida. As técnicas são as mesmas. Okay? O que muda é o seu foco. Nas coisas do mundo ou nas coisas do Senhor. Bom, o homem pecador, o que ele necessita? O homem pecador, ele necessita de 3 coisas. Ele necessita que alguém o represente no ponto de vista da redenção. Ele necessita que alguém lhe revele Deus e que governe sobre ele com autoridade e efeito. Redenção, revelação, governo. Por que redenção? Porque algo está errado, precisa ser consertado. Por que revelação? Ele não consegue entender a Deus, não consegue chegar a Deus, não tem como. Porque algo está errado, mas depois tem que consertar, algo tem que acontecer para mudar, para você conhecer, para depois você aceitar o governo. Você não consegue aceitar o governo de algo que você não conhece. Eu falei o pecador. Quem é o pecador? Quem é o pecador? Olha a participação, um de cada vez. Vamos lá. Quem é o pecador? O homem. Quando? Vamos ler lá Romanos 3. Romanos 3. Ai, perdi o Romanos aqui. Vou botar aqui. Só com uma mão tá difícil. Romanos 3. Vamos ler o 10. Está no 3, vamos ler o 10. Perdão. Eu acho que eu anotei. Ah, não, tá certo, 10. Deixa eu ver se é o 10 mesmo, que eu anotei certo. Tá, anotei certo. 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E lá no 23, só para concluir, para a gente não ter que ler o texto todo, que esse não é o foco, mas o Romanos aqui é muito interessante. No 23 está assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é o pecador? Todos. Todos. Todos, sem exceção. Todos aqueles que ainda não têm a glória de Deus em suas vidas. E como recebe a glória de Deus? Através da obra de redenção do Senhor Jesus Cristo. Através da inclusão, a morte e ressurreição na cruz dele. Ou seja, todos. Quem é o pecador? Todos antes de ter se incluído na obra de Jesus Cristo, ser reconhecido. E o homem necessita de... O que o homem necessita? Eu falei daqueles 3 passos. Ah, tá aí na tela. Redenção, revelação e governo. O que ele precisa? Ele precisa de um sacerdote, um profeta e um rei. Ele precisa dessas 3 coisas. E às vezes a gente usa, às vezes não, sempre a gente usa isso na questão de marido, certo? Mas todos precisamos de um sacerdote, um profeta e um rei.
Um sacerdote que lhe represente perante Deus. Um profeta para revelar Deus. E um rei para governar e dominar sobre todos os aspectos das nossas vidas. E aí, se tratando um pouco do Antigo Testamento, falando do Antigo Testamento, existem umas coisas interessantes que prefiguram Cristo. Colocam profeticamente, dão exemplos de que seria. E temos 3 nomes famosos. Arão, como sacerdote, Moisés, como profeta, e quem como rei? Isso é mais famoso. Davi como rei. Temos os 3 aí, ó. Arão sacerdote, Moisés profeta e Davi rei. Quem quiser confirmar, Hebreus 5, 1 a 4, está o Arão, dizendo sobre o Arão, o sacerdote. Hebreus 5, um pouquinho depois de Romanos, pega um bolinho assim pequeno, de páginas. 5 de 1 a 4. Está assim, ó, Hebreus 5, de 1 a 4. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para ti mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu por Arão. E Arão sendo retratado como um sacerdote. Moisés, como profeta, todo mundo lembra de vários exemplos, mas vamos pegar o Deuteronômio 18, 18. Vou abrir na Bíblia, é pesado. Vou abrir a outra. Deuteronômio 18, 18. Esse é mais fácil, porque nós conhecemos as histórias, tem filmes infantis, tem várias coisas. Deuteronômio 18, 18, está só retratando. Do meio de seus irmãos, lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Claramente, Moisés como o profeta. Davi tem vários exemplos. Eu vou pegar só um aqui de Salmos, não precisa nem abrir, só para a gente confirmar o que eu falei. Opa, peguei errado. Vou pegar o 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele realmente governava. Davi realmente governou, e governou com o Senhor e pelo Senhor bastante tempo. Mas o que aconteceu com 3? 3 eram pessoas, certo? Os 3 eram falhos. Os 3 falharam em algum aspecto, em algum momento de suas vidas. Falhas até graves. Fala, mas não era o exemplo de sacerdote, outro de profeta, outro de rei? Sim, mas eram pessoas. Prefiguravam aquele que havia de vir, mas falhos. Cristo veio como haveria de vir, naquela época, né, ainda, haveria de vir como o perfeito, como que iria unificar esses 3 aspectos, essas 3 necessidades do homem em uma única pessoa. Certo? Aquilo que o Antigo Testamento promete, o Novo Testamento apresenta. Então, até esse momento a gente entendeu o que é Cristo, ele haveria de vir, ok? No Antigo Testamento. Vimos algumas prefigurações, rapidamente, e ele apresenta. Mas como é que você pode perceber essa virada? Até o linguajar do Antigo Testamento e do Novo Testamento é diferente. Se você vê... não precisa abrir também, lá em Jó 23:3 está assim, onde achar aquele que... Onde acharemos, em vários outros versículos do Antigo Testamento. No Novo Testamento já muda. Tá assim, achamos, achei,
achei onde eu posso, achei meu Salvador, achei aquele. Está sempre o achei. Lá estava onde achar, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, achei. Ou seja, estava profetizando, estava prometendo, aqui está se cumprindo, está se relatando no Novo Testamento. E por que estudar o Antigo Testamento? Já que as coisas reveladas aconteceram, então relatadas no Novo Testamento. Bom, às vezes, nós passamos por necessidades e temos o anseio e queremos a resolução. Ok? Se você conhecer alguém que passou por uma mesma necessidade e resolveu de tal forma, você se espelha. Ok? Então, por exemplo, você tem um problema na justiça e não consegue resolver. Mas aí um amigo seu foi no tribunal de pequenas causas, fez assim, fez assado, resolveu e falou, é assim, ó. Aqui, eu passei por isso também e resolvi assim. Olha o que ele te explicou. Passei por isso também, estava com esse problema e eu resolvi assim. A resolução veio. Você entendeu o todo. Importantíssimo estudar o Antigo Testamento para você saber quais eram os anseios do homem. O que o homem queria, o que ele necessitava, o que ele pedia. Para depois você receber o que ele percebeu, o que ele recebeu. Você vê o que aconteceu. Você tem que ter esse todo. Não adianta ficar só no Novo Testamento. Que maravilhas o Senhor deu para esse povo, maravilhas, tal. Mas você tem que saber o que era. O que esse povo passou para receber. Como é que era o homem antes? O que aconteceu? E isso não é coisa só na palavra de Deus, não, tá? O mundo todo usa isso. Quando você pega um palestrante de motivação, ele conta a história dele. Porque ele não tem como motivar as pessoas só falando o resultado. Ele tem que contar quem ele era, o que ele passou para conseguir ali. Sempre assim, certo? Então um psicólogo, ele vai tentando te mostrar as pequenas vitórias da sua vida. Ele vai tentando te falar, olha só, você está conseguindo, porque às vezes a gente só enxerga as derrotas, só enxerga os problemas. Fala, não, você passou por isso, olha só, você resolveu pequenas vitórias. Isso vira uma historinha. E essa historinha é o que ajuda pessoas. Por isso que às vezes a palavra, às vezes não, sempre a palavra é melhor pregada no testemunho. Porque o testemunho você conta toda a experiência. Por isso que fala, na palavra está escrito, contai, falai as bênçãos, fala o seu testemunho, conte o seu testemunho, vem aqui na frente e conte, porque essa experiência é o que conta, da necessidade à realização e quem agiu, que no caso foi Cristo. Ou seja, isso é muito interessante. O Antigo Testamento é importantíssimo, sim. Sim. Vou passar agora. Dá para ler aí? Então ficou um pouquinho pequeno, mas eu esperava que a fonte tivesse um pouquinho maior, mas acho que no segundo eu aumentei. Tá? Todas as partes da Bíblia, de livro a versículo, okay, constituem uma revelação divinosa e progressiva do amor de Deus para o homem. Tá? Agora, um ponto importante. O que acontece toda a Bíblia, todo no contexto, toda a palavra? Deus e homem se encontram naquele que é Deus-homem. Olha que legal. Deus e homem se encontram naquele que é Deus-homem, Jesus Cristo. Veja, dois inalcançáveis, dois distantes, Jesus Cristo veio no meio e junta, te dá acesso. Percebam que quem quis o acesso foi Deus. Ele que te amou primeiro. Não foi você que buscou ele. Ele te amou, enviou o Filho, e o Filho te resgatou, fez todo o trabalho na obra de cruz, morreu por você e te deu acesso ao Pai. Mas o Pai que quis primeiro. Ele que gerou o Filho, ele que mandou o Filho vir aqui e fazer a obra. E o Deus homem, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, permitiu isso a nós. E só depois que ele fez por nós entendemos a grandiosa obra que é isso. Por isso que você tenta falar às vezes para as pessoas e elas simplesmente não entendem. Fala assim, mas você, na época do pastor Ana, você é Bíblia? Na minha época, agora, você é evangélico, você é batista? Como se fosse uma tarja, uma coisa. Eu também sou batista, também sou isso. Meu filho, é porque a justiça manda a gente botar um nome ali. Senão eu seria a igreja de Cristo e só e puramente. Por minha vontade eu tirava aquilo ali e deixava a igreja de Cristo. Não pode, não pode. É batista porque segue isso, segue aquilo. Não, sou Jesus Cristo, eu entendi a verdade.
Eu vou te falar e um dia ele vai te revelar. Ah, mas eu quero entender agora, eu quero entender amanhã, eu não vou entender. Não cabe a mim, não cabe a você. Cabe ao Espírito Santo de Deus te revelar no momento que ele quiser. A palavra está aqui. Aqui eu coloquei um resuminho, para vocês entenderem, só. Botei aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? Aqui nessa coluna aqui, tá os anseios do homem e a resposta de Deus. O anseio do homem está no Antigo Testamento, a resposta de Deus está no Novo. Vocês podem perceber que a necessidade de alguém para revelar, alguém para representar e alguém para governar, que no Antigo Testamento foi representada por Moisés, Arão e Davi, okay? Foi trocada na resposta de Deus por uma só pessoa, Cristo. Okay? Aí eu também coloquei uma dica, se vocês quiserem estudar sobre Jesus Cristo, o profeta, o sacerdote e o rei, coloquei 3 tópicos ali. Como profeta nos evangelhos, como sacerdote nos Atos e Epístolas e como rei em Apocalipse. Dividi alguns tópicos. Se você tiver com a mente de estudar algum desses trechos, estude dessa forma que você vai ter um macro. Okay? E qual é o tema? A gente já viu que o tema da Bíblia é Jesus Cristo, revelação de sua pessoa. Mas tem um tema subjacente. O que é subjacente? É o que vem por trás do tema. Eu vim aqui pregar, mas eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Ah, mas eu vim aqui pregar, mas eu vim pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo está revelado aqui. Mas o que ele veio fazer? O que ele veio fazer é o tema subjacente da palavra de Deus, que é a redenção dos homens. Ele veio redimir. Okay? Ele veio redimir. Nós não temos uma Bíblia antes disso, nós temos um manual da vida, nós temos a palavra que retrata Jesus Cristo. Nós não temos uma posterior nem uma anterior. Muitas vezes a gente quer saber o anterior. Ah, como é que era lá no princípio, antes? Até eu e o Lindorif estava vendo, como Jesus foi gerado, teve uma pergunta a isso. A gente não tem uma Bíblia disso antes. A gente não tem uma Bíblia que revela a Deus Pai. A gente tem uma que revela o Filho dele, o que ele veio fazer por nós. E com certeza nós iremos viver a próxima, a história. Porque nós vamos ver isso consumado. Quem já recebeu a vida de Cristo vai passar por essa vida com a carreira cristã, com esse manual, e depois vai ter o próprio Deus nos instruindo dia após dia até a eternidade. Isso é bem interessante. Quando eu vou estudar Apocalipse, eu vou entrar mais em detalhes disso. Okay? Então, o nosso tema subjacente, e o que a gente temos que nos concentrar é redenção dos homens. Importante, se vocês até quiserem anotar, ok? Só para vocês ficarem com o tópico, ou guarda na mente. Antigo Testamento, antecipação, por tipo e profecia. No Antigo Testamento, tipo e profecia das coisas que haviam de vir. Novo Testamento, aconteceu, fato relatado. Mas vamos dividir isso em um pouquinho mais pedacinhos. Evangelhos. O que tem nos evangelhos? Cumprimento por meio da morte de Cristo. Mateus, Marcos e Lucas. Atos e epístolas, eu vou botar cartas aqui nisso. Redenção aplicada às necessidades do homem. Então, se você quiser saber o que se cumpriu na morte de Cristo, leia os evangelhos. Okay? Mateus, Marcos e Lucas. Principalmente. Né? Se você quiser saber para a sua vida, as suas necessidades, aplicado, você vai começar a ler Atos e Epístolas. É aplicado à necessidade. Você tem necessidade, você vê. Você viu que o povo tinha necessidade, Paulo escrevia a carta, enfim, aplicado à necessidade. E no Apocalipse você tem a consumação de tudo. Consumação. Se você quiser saber a consumação, está retratado lá. No Apocalipse retrata até uma parte, depois o que vier, nós iremos viver assim por como Deus prometeu. Bom, também a redenção, como eu falei, Deus é completo, Jesus Cristo é especialista em homens, e Ele sabe da nossa vida. A nossa vida é um conflito na nossa mente, conflito com os problemas da vida. Quais são os problemas que a gente tem? Eu listei alguns aqui.
instáveis paixões e emoções. Conflito entre fé e dúvida. Esse é o mais famoso. Conflito entre fé e dúvida. Alegria e tristeza. Esperança e desespero. A nossa vida é um constante conflito dessas coisas. Eles têm só algumas, mas sempre assim. Sempre você tem fé ou daqui a pouco você está duvidando. Ou então você está cheio de esperança, aí acontece um problema, você entra em desespero. A alegria se converte em tristeza. Isso é por causa do mundo. O mundo faz isso conosco. Aí entra o autor desse livro, que é o William Scrooge. Ele dividiu a Bíblia em dois atos, duas alianças. Que é justamente ele vai tratar de ele retratar todos os anseios do homem. Eu botei aqui 2 atos. Atos com o prólogo, o interlúdio, o epílogo, mas 2 atos. Esse autor dividiu a Bíblia assim. Tá? Na antiga aliança, eu comecei a falar o termo aliança, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Preparatória. Antiga aliança, contida no Antigo Testamento, preparatória da lei. E depois a nova aliança, efetiva da graça. Deixa eu ver como é que eu botei aqui. Ótimo. Botei até uns versículos, se vocês quiserem também estudar depois, sobre revelação, desenvolvimento e consumação. Não vou ler esses versículos, tá? É só para quem quiser anotar, levar para casa, tirar foto do celular, enfim, fique à vontade. Vamos comparar essas alianças, a antiga e a nova. Cada uma é associada a um monte. Lembra que eu falei que tem várias coisas que prefiguram a Cristo? Agora vai ficar até mais evidente. Por quê? A aliança antiga da lei foi consumada aonde? Em um monte. Alguém se lembra? Pode chutar, não tem problema errar, não. Errando que se aprende. Alguém se lembra? Sinai. Isso aí. Sinai. E a nova aliança, mais fácil, no Calvário. Em Jesus. 2 montes. Quem estava na dúvida do Sinai, está lá em Êxodo 34, 29. Vamos abrir o Êxodo, já que muitos ficaram em dúvida. 34, 29. Aí vocês vão ver quem desceu do monte e o que aconteceu. Às vezes que as duas foram atribuídas, consumadas, fechadas ali em cada uma em um monte. Êxodo 34, 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, pois por haver de Deus falado com ele. E Moisés desceu com as tábuas, a lei começou ali. Segunda, Jesus Cristo, no Calvário. Qual a aliança que foi feita? A aliança da lei. Agora tem uma lei. A partir de Moisés tem uma lei. Olha, Deus quer que vocês sigam isso. Ok? Depois foi a nova aliança da graça. Olha, eu fiz isso por vocês. Vocês entenderam a diferença? Façam isso. Eu fiz isso por vocês. A diferença sempre é gritante. E cada uma é representada por uma pessoa. Moisés, na antiga aliança, Cristo, na nova aliança. Cada uma focaliza uma ideia. A lei do Evangelho. Uma aliança é caracterizada pelo não farás. Não farás, não dirás, mau testemunho, não faz, não matarás. E a outra é pelo eu farei. Se você quiser ver alguns exemplos disso, Êxodo também, se você for ali para o 20, quem estava aberto no Êxodo, dá tempo? Então vamos abrir os versículos. Êxodo 20, de 1 a 17. Êxodo 20, de 1 a 17. É o não farás, as proibições. Então falou Deus, Êxodo 20, tá? 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás
outros deuses diante de mim. Importante, não terá outros deuses. Não é que exista outro Deus, é que existam outras entidades que se auto-intitulam Deus. Ok? E sempre é plural, porque não tem o único Deus declarado é o nosso Deus. Mas, e várias religiões, várias seitas enxergam o nosso Deus como Deus único. O problema é que eles colocam outros deuses pequenos no meio do caminho e não colocam Jesus Cristo como acesso a ele. Colocam sempre alguém, outra pessoa, substituindo a outra pessoa. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O problema é fazer a imagem, a semelhança de algo nos céus, em cima dos céus, na terra, debaixo da terra, e nas águas, embaixo das águas, na terra. Não faça imagens. Imagens. Okay? E não... Aí vem o segundo problema. Primeiro, não faça. Tá? Primeiro, não faça. Aí fala assim, não, mas essa imagem aqui já tem na família, não foi eu que fiz. Aí tá a segunda aqui, ó. Não te curvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Até 3ª e 4ª geração. Não te encurve perante imagens impressas, moldadas, esculpidas. Okay? Primeiro não faça e depois não se curve. Está bem claro aqui. E a gente está em Êxodo, tá? A gente está no Antigo Testamento. Está nos primeiros 5 livros da Bíblia, que muitas religiões utilizam também. Ou seja, isso está claro para muita gente. Eu não entendo porque existe uma grande disseminação de imagens, de coisas, porque está claro e todo mundo usa isso. E o problema para mim, não estou criticando ninguém, não. O que eu não entendo é que a mesma pessoa que lê isso faz a imagem. Ela fala, mas eu não me curvo. Puxa, você fazer uma imagem de Deus e ficar aqui do teu lado, é muito difícil você não se curvar, não achar que aquilo é um amuleto. É muito difícil, porque é palpável, é tocável. Entendeu? Fugir da aparência do mal. Esse que é o problema. Vamos lá continuar. Esse não é o assunto aqui. Tá. Aí vem o 6. Uso de misericórdia com milagre dos que me amam e guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º, o dia é sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Aí vem mais os não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Fora o óbvio que está colocado aqui, eu acho interessante, o 12 e o 12 quebram meio um pouquinho a sequência, né? Não, faça isso, vai ser abençoado. Não. Aí opa, calma aí. Tem alguma coisa aqui, nesse aqui. Se percebem que tem 2 pontos da lei aqui que foram entregues, que o Senhor bota uma bênção declarada. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honrar pai e mãe é mandamento. E dá uma quebrada aqui do não. Não está escrito, não desonre seu pai e sua mãe, porque vai acontecer isso e aquilo. Não. Honra teu pai e tua mãe, e você vai viver mais aqui, na terra, no mundo. Olha que legal. É uma receitinha, é igual o dízimo. Dá e o devorador será repreendido. Honra teu pai e tua mãe e você vai viver mais. Olha que legal. Pronto. Eu gosto muito dessas receitas prontas. Agora, só para não perder o exemplo, como eu falei daqui do não farás, lá em Jeremias, vamos abrir Hebreus 8.
Só para a gente pegar outro lado do exemplo. Hebreus. Hebreus 8. Deixa eu ver aqui. Vamos ler ele todo, que faz mais sentido. 6, a partir do 6, Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, qual está firmado sobre melhores promessas. O novo pacto é melhor, é mais fácil de ser cumprido, é mais leve. A lei veio pesada, veio complicada. Agora, o novo pacto veio pela graça. Ou seja, nós podemos ser falhos, mas ele nos aperfeiçoa, ele nos aceita. É mais simples. Pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, a lei veio para nos mostrar quem nós somos. Para percebermos que não conseguimos cumprir aquilo. É muito fácil eu imputar na cabeça de vocês, olha, não é para trabalhar no sábado, não é para fazer isso, não é para fazer isso. Eu fico imputando coisas, aí as pessoas vão chegar a um ponto que vão, meu Deus, eu não consigo fazer isso, não dá. Mas esse é o objetivo da palavra, da lei, era mostrar que, olha só, não dá para vocês ficarem 100% nisso. Existem povos que se especializaram em tentar cumprir aquilo ao pé da letra e começaram, aí fizeram livros e livros e livros e livros e livros. Vira uma loucura. 600 leis que já temos aí, que até onde eu tinha visto no judaísmo. O judaísmo, o judaísmo é forma de expressão, né? Eu esqueci o nome dos judeus agora. Eles fizeram outro segundo livro com 600 leis. E para você ser judeu ortodoxo, você tem que decorar aquilo tudo. Viver eu nem sei se eles conseguem, mas tem que decorar. Enfim, mas tem outro depois da Torá. Tem outros que eles fizeram só para explicar as leis. É engraçado esse livro que ele é pesado. Mas esse não foi o objetivo. O objetivo é para mostrar que vocês não conseguem. Mas o homem tentou e está tentando até hoje. Graças a Deus que nós um dia reconhecemos que não conseguimos, não somos. Precisamos de alguém que faça, que resolva, que nos apresente a Deus. Isso é a grande obra maravilhosa do Evangelho. Aí lá está dizendo assim, ó. Vamos só continuar para fazer efeito. Porque repreendendo-nos, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois não permaneceram naquele pacto. E eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Olha que lindo. Ele coloca na gente. Nós sabemos como estamos errados. Nós sabemos quando fizemos bobagem. Nós sabemos quando pecamos. Hoje é assim, porque ele colocou. Você não precisa ficar lendo aquela tábua, lendo aquilo. Será que olha, isso aqui eu não fiz hoje, não fiz, não. Ele coloca dentro de você. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um com seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo, novo pacto ele tornou antiquado o primeiro, e que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. O problema é que o Novo Testamento também, às vezes, é ignorado por muitas pessoas, porque leem só o velho e bota aquelas leis pesadas, rígidas. O objetivo foi para reconhecer quem você era. E as pessoas tentaram, e tentam até hoje, se enquadrar nele. E Jesus está escrevendo, e deixou claro aqui que não consegue, não dá. E se tornou antiquado. E o mais legal, dos seus pecados eu não lembrarei mais. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, Rafael, isso aqui está acontecendo porque eu pequei contra aquilo, não dá, olha só que problema. Eu falei, não, filho, não é assim. Ele não se lembra mais do que foi feito. Se você se arrependeu, ele não se lembra mais. O que não pode é você ligar isso no automático. Como eu falo, ligar a chavinha aqui, ó, perdão, mode on, pá, e você vai pecando, tá perdoado. Aí sai pisando nas pessoas
e sai falando bobagem, tá perdoado, tá perdoado. Não é assim. Você tem que se arrepender de cada um. É assim que funciona. Tá? Você tem que se arrepender. Não dá para achar que você é o bonzão, pode pecar à vontade, fazer um monte de bobagem. Não, não é assim. Você tem que se arrepender de cada um, pedir perdão ao Senhor de cada um, e ele vai esquecendo cada um. Tá? Não faz lote. Não espera fazer um bolo para se confessar no domingo. Não é assim. A cada hora você vai e pede. Em uma aliança, o mandamento é: tira as sandálias dos pés, porque a terra é santa, lá com Moisés. Tira as sandálias dos pés de aliança. O que está no novo? Filho pródigo, coloca-lhe anel no dedo, sandália nos pés. Pode perceber que Deus mandou as pessoas que foram escrevendo em diferentes épocas, e 400 anos depois, escreve com a mesma palavra, para os meus filhos não se perderem. Põe as sandálias nos pés. Um tira a sandália porque você não é digno, e aqui é santo. No outro, vem, filho perdido. Eu vou te agradecer, vou te colocar a marca, que é o anel, marca da família, e vou colocar a sandália nos teus pés, porque você aqui você não vai ficar descalço. Você viu como é diferente? O que acontece? Na inauguração de na aliança, 3.000 almas foram mortas. Lá em Êxodo também, você pode ver, Êxodo, se você quiser ver, mas foram mortas? Êxodo 32, 28. Às vezes a pessoa me pergunta, mas como 3.000? Êxodo 32, 28. Eu tenho um slide para comparação das alianças aqui. Ó. Aqui. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo, naquele dia, cerca de 3.000 homens. Caíram, porque fizeram o bezerro. Lembra? Lembra disso? Ou seja, 3.000 homens foram mortos. E no novo mandamento, na nova aliança, 3.000 almas foram salvas. Quando foi isso? Quem lembra do nome do dia? Pentecostes. Exatamente. Pentecostes. Lá em Pentecostes está em Atos 2,41, a gente já estudou recentemente, mas pode abrir só para ver a prova. Atos 2,41. Atos 2,41 está assim, ó. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você vê que ele sempre aproximou o número, mas botou os 3.000. 3.000 almas. E são épocas bem distintas, tá? Bem distintas uma da outra quando foi escrito isso. Foram épocas bem distantes. E os números, os termos se repetem para você não se perder. Aqui eu botei um comparativo do prólogo, interlúdio. Eu não botei o prólogo nem o epílogo, tá? E nem vamos estudar o interlúdio hoje. Nós estamos comparando os atos, que é a preparação e a realização. A aliança da lei, a aliança da graça. Tá? Ali eu botei incorporado na história e literatura da raça semítica, descendente de Sem. Tá? E aí eu botei os textos ó, de Gênesis 11:10 a Malaquias 4:6, o ato 1, okay? A preparação, a aliança da lei. E ali do outro lado, coloquei incorporação na história e literatura da igreja cristã, de hoje em dia, Mateus a Judas, o ato 2. O restante fica no prólogo, no epílogo, e tem um interlúdio ali. Esse interlúdio de mais ou menos 400 anos foi de preparação, tá? De preparação. Foi apresentado. Agora tentem fazer, vocês vão ver que não vão conseguir. E tentaram. Muitos se perderam, mas muitos viram. Não dá. Aí depois ele apresentou a solução. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar. A lei domina o ato 1. A graça domina o ato 2. O que é graça? A gente tem um textinho bem pronto sobre o que é graça, né? Lembra? A graça é Deus fazendo tudo por aquele que nada merece. E são duas dispensações distintas, da lei e da graça. E como a palavra diz, uma tornou-se velha. Hoje nós estamos vivendo na outra,
Entendeu? Então não é para ler algo do Antigo Testamento e ficar se culpando. Eu trabalho no sábado. Não sei. Não é assim. Não é assim. Ok? Concentre-se hoje no que o Senhor manda. É bom guardar um dia do Senhor. É bom guardar. A gente faz isso no domingo. É bom que no domingo você guarde para o Senhor. E não é guardar, você tem que ficar orando o dia todo, tem que ficar na igreja o dia todo. Não é assim. É só não misturar com as tarefas que você faz durante a semana. Entendeu? Quer ver uma boa prática? Se algum trabalho, alguma atividade que você faz a semana toda te consome também no domingo, preste atenção, observe que pode não ser do Senhor. Tá? Porque os domingos a gente guarda para concentrar. A gente faz a comunhão com os irmãos, almoça, descansa, depois vem de novo. Alguns vêm só um horário, vêm a outro. Enfim, não precisa ficar naquela coisa de só tem que fazer isso. Não faça as outras coisas. Dedique esse dia até para refletir, até para sentado na sua casa, lendo uma revista, o Senhor vem falar contigo uma coisa, você, Aí você vai meditando aos pouquinhos. Isso que é interessante. Não se cobre demais. Também isso é problemático. A lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça por meio de Jesus Cristo. A gente pode ver Jesus Cristo como intermediador da obra de Deus. Ele veio intermediar, ele veio tornar possível. O grande problema foi que não reconheceram a lei e logo não reconheceram a Cristo. Não reconheceram a lei, por isso quase 3.000 foram mortos. Depois de muito tempo, nessa preparação aqui, os judeus reconheceram a lei. Não foi na hora, tá? Não foi na hora. O que aconteceu? A lei foi posta, não cumpriram, morreu cerca de 3.000. Passou-se um tempão, aí começaram a olhar a lei. Olha a lei de Moisés. Aí começaram a tentar para a lei. Só que o que aconteceu? Ficaram na lei até hoje. E muitos viraram fanáticos na lei. Fanáticos. Existem até hoje fanáticos na lei de Moisés. Existem até hoje. E a minha pergunta é, será que eles vão reconhecer a Cristo, que já veio, que já fez a obra há tempo? A palavra diz, buscai o Senhor enquanto é tempo. Eu quase confundi vocês com esse texto, porque tem enquanto se pode achar, tem buscar o Senhor em todas as coisas, mas enquanto se pode achar é o que eu queria falar, é o foco. Há um tempo para isso. E muitos viram a lei, não receberam a lei, passou esse tempo todo, aí nesse interlúdio gigante aí, de 400 anos, começaram. O problema é que não largaram. Deus botou a nova dispensação, botou a nova aliança, pá. Aí hoje eu vejo pessoas que eram focadas na lei recebendo a palavra de Deus, recebendo a Jesus Cristo. Mas olha quanto tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sobre a lei, Deus tratou com uma nação apenas. Judeus. Mas sobre a graça, Deus trata com multidões. Todas as nações. Sobre a graça, são todos. Não tem mais o grupinho. Ele trata com todos. A cruz de Cristo veio para todos. Todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sobre a lei, a justificação era pelas obras. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Deuteronômio 6:25. Para ter certeza. Deuteronômio 6, versículo 25. Pelo que você fazia. Deuteronômio 6:25 está assim. E será a justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Ou seja, tinha que cumprir tudo aquilo. Só que, sobre a graça e pela fé, multidões são justificadas. Aí temos vários textos. Pega o Romanos 3, por favor. Romanos 3. Romanos 3, 20. Aí já mudou de figura. Antes era pela lei e pelo que fazia. No Romanos 3:20 já está assim, ó. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é pleno
conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como já tinha lido, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé o seu sangue para demonstração da sua justiça por ele, na sua paciência, deixando de lado todos os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Mudou-se o quadro todo, a obra foi feita, esqueceu-se o resto. Para terminar, eu vou falar só uma palavra do Agostinho. Agostinho era padre, um dos mais importantes padres da época. Tá? Chegou a ser bispo, que comanda vários padres. Converteu-se ao cristianismo, foi batizado. E ele iniciou uma série de estudos importantíssimos. Ele começou ao que a gente entende hoje por pecado original, ou seja, o pecado, que não crê em Jesus Cristo, que vem passando, que todos pecaram. Ele começou essa coisa, esse estudo, e esse negócio se desenvolveu. E também ele formulou a doutrina que Cristo, a graça de Cristo é indispensável para os homens. Vocês imaginam que isso não existia uma ideia central disso, era muito disperso. Ele falou, não, é assim, ó, Cristo é tudo para todos, ele é indispensável. E todos pecaram, todos necessitam dele. Ele começou esses estudos. Ele escreveu assim, diferencie as dispensações e você entenderá as escrituras. Agostinho escreveu isso. Diferencie os dois atos, as duas alianças, duas dispensações, e você vai entender toda a Escritura, toda a obra de redenção que está descrita nela, através da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro ato possibilitou a existência do segundo. Possibilitou e conduziu a existência do segundo. Até que Paulo pudesse afirmar. Lá em Romanos 6,14, não precisa abrir, só para finalizar. Paulo afirmou o seguinte, vós não estáis sob a lei, mas sob a graça. Tudo veio até que Paulo pudesse declarar isso e escrever. Não estáis sobre a lei, mas sobre a graça. A obra foi consumada. Okay? Vou parar por aqui hoje. Temos muita coisa para estudar. Vou continuar com isso, com essa série. A gente vai entender exatamente a redenção e vamos tratar com detalhes. Arão, Moisés, Davi, José. Vamos pegar todos, um por um. Pode não ser eu, pode ser o Lendorifo. Eu posso combinar com ele, que ele também tem essa leitura, para a gente dar procedimento a isso, a entender a redenção. Amém? Estou orando.